É meu convidado precisamente Pedro Nuno Santos. Boa noite, Sr. Ministro. Este é o dossiê quente do momento. Ontem tivemos dois não importantes. Não há insolvência e não há nacionalização. Mas estamos agora perante uma reestruturação que o próprio Primeiro-Ministro hoje admitiu que vai ser dolorosa. Quão dolorosa é o que eu lhe pergunto? Nós é evidente que uma intervenção deste montante implicaria sempre que nós fizéssemos um ajustamento na dimensão da empresa, que está, obviamente, sobredimensionada, pelo menos face ao contexto que nós estamos a viver. E se nós vamos fazer uma intervenção de uma dimensão como aquela que nós estamos a fazer em nome de todo o país, é evidente que isso tem que ter consequências, porque aquilo que nós queremos, mais do que saber se é uma TAP grande, TAP pequena, em primeiro lugar é uma TAP viável. Isso implicará que nós olhemos para as rotas, olhemos para o número de aviões e olhemos também para a estrutura dos custos com pessoal. Mas sobre isso não temos dúvidas que vão todos diminuir. Não temos dúvidas que isso tem que acontecer. Mas não tem uma quantificação que nos possa dar? Nesta fase não. Nós temos um plano de reestruturação. Existe tempo, não é por acaso que a Comissão Europeia dá 6 meses para a sua elaboração. Nós queremos evitar consumir os 6 meses e, portanto, queremos fazer o mais depressa possível, mas obviamente que a definição de um plano de reestruturação demorará algum tempo, alguns meses neste caso. E é no quadro da elaboração desse plano de reestruturação que nós vamos conseguir ter uma ideia do que é que terá de ser feito em termos de aviões, em termos de rotas, em termos de custos com pessoal. Temos uma chamada fonte do jornalismo, diz-nos que será uma redução na TAP da ordem dos 20%, ou seja, 1/5. Anda perto, anda longe deste número? Não conseguimos ter essa percepção. Nós temos que encontrar aqui um equilíbrio difícil entre uma reestruturação que dê algumas garantias, pelo menos algumas, quer dizer, mas dê garantias de viabilidade, mas ao mesmo tempo uma reestruturação que não ponha em causa a dimensão da TAP que nós precisamos que exista para servir a economia nacional. E este equilíbrio não é fácil de encontrar e depois terá também de ser negociado com a Comissão Europeia. Esse é o desafio que nós temos. Nesta fase nós não podemos dizer com certeza e, portanto, estaríamos pelo menos os membros do Governo não devem, nesta fase, aliás em nenhuma, fazer especulações sobre a dimensão da reestruturação. Ela tem de ser feita, não é um processo fácil, nós temos consciência que ela é difícil, nós temos consciência que será um desafio muito grande, em primeiro lugar para os trabalhadores da própria empresa, mas nós temos que o fazer. O senhor admitiu ontem, olhos nos olhos com os portugueses, que a cifra de que estamos a falar, 1.200 milhões, é de facto de respeito para todos nós. Mas para que os portugueses percebam, não se trata de o Estado pegar num cheque de 1.200 milhões e resolve a TAP. Ou seja, os problemas vão continuar de ano para ano. Estamos a falar de uma empresa que, por exemplo, nos últimos 2 anos acumulou 100 milhões de prejuízo por ano. De que forma é que nos pode garantir que não estamos aqui a ver uma história do género do novo banco? Nós compreendemos a inquietação e até a insegurança dos portugueses relativamente a uma intervenção desta dimensão. Os portugueses ganham pouco, têm dificuldades, veem muitas falhas nos serviços públicos e por isso é com perplexidade que olham para uma intervenção desta dimensão. E nós temos perfeita consciência e respeito relativamente às dúvidas que existem sobre a necessidade até de uma intervenção desta dimensão. Mas nós estamos todos a operar num contexto de profunda incerteza. Foram construídas, chegamos a este valor num trabalho com a TAP, com a Comissão Europeia, em função das contas da própria TAP e de previsões sobre a evolução do setor da aviação, que não são só da TAP, são da IATA, a Organização Internacional. E que são más, não é? Muito más. Sim, mas que nos levou a um valor de 1.200 milhões de euros. Agora, ninguém pode ter a certeza se essas previsões vão falhar para cima ou para baixo neste momento. E por isso nós, obviamente, estamos a operar num contexto de incerteza. A avaliação que nós fizemos é de que deixar cair a TAP significaria um prejuízo para o país muito maior do que aquele que nós estamos a enfrentar com o compromisso que estamos a assumir. Nós estamos sempre a desfiar números, mas permito-me só dar este, porque eu acho que nos permite elucidar a importância que a TAP tem e que não poderia ser substituída por nenhuma companhia estrangeira. A TAP sozinha compra 1.300 milhões de euros todos os anos a mais de 1.000 empresas nacionais.
Nós vamos fazer uma intervenção de 1.200 milhões. Nós temos uma empresa que só de compras a outras empresas nacionais gasta 1.300 milhões. Mas essa é a TAP atualmente. Não. Se a TAP vai ser reduzida, Correto. tudo isso também vai diminuir. Isso é verdade. Não é? Aliás, a própria economia portuguesa, infelizmente, vai reduzir, como toda a economia mundial. O que nós temos que fazer é fazer um ajustamento que é difícil, que politicamente é desafiante. Eu via muitos comentadores a dizer que o governo tem que estar preparado para os riscos políticos. Claro que estamos, mas aquilo que se pede a um governo não é que fuja aos problemas políticos, é que os enfrente. Nós sabemos que vamos ter uma TAP de menor dimensão e, portanto, é verdade o que diz, com resultados inferiores àqueles a que estávamos habituados, mas é a única hipótese de nós termos uma TAP viável e, se tudo correr bem, quer dizer, nós não vamos ter uma pandemia para sempre, nem uma recessão para sempre, quando a economia recuperar, a TAP pode também crescer. O que não pode acontecer é mantermos uma dimensão que não está adequada à realidade que nós hoje vivemos. Esta é uma questão que tenho que lhe colocar. Esta é uma intervenção por natureza nacional, mas um dos problemas para lá chegar foi precisamente uma providência cautelar da Associação Comercial do Porto, que diz que, neste momento, as decisões tomadas quer pela TAP, quer agora em relação à TAP, fazem com que a TAP seja basicamente a companhia de Lisboa e que por isso não faz sentido este esforço nacional. O que é que tem a responder a isto? Primeiro, ponto 1. Eu que sou do Norte, de São João da Madeira, sei bem a importância que tem o transporte aéreo para a região Norte e a forma como muitas vezes nós olhamos para muitas decisões que achamos que não têm interesse nacional. Mas nós temos também que ter cuidado com essas avaliações. A insatisfação, o descontentamento é real e tem que ser levado a sério e a TAP tem que ser uma empresa que tem, no quadro diverso de preocupações, a coesão territorial. O Porto e o Norte não são uma região qualquer, têm uma importância económica brutal e nós temos que saber dar resposta a essas necessidades. Agora, ninguém ganha com esse tipo de visões regionalistas, me perdoa. A IFASEC é uma empresa do Norte do país. Foi nacionalizada, uma empresa do Porto e do Norte. Mas a proporção da operação da TAP em Lisboa é de 96%. E a da IFASEC não existe em Lisboa. Nós somos uma comunidade nacional e nós não podemos, no dia que nós começarmos a ver as coisas dessa forma, quebramos todos os elos de solidariedade nacional que existem no país. Quando nós falamos, a TAP exportou, este é também um dos dados muito importantes, 2,6 mil milhões de euros em 2019. Isto é um ganho para a economia nacional, não é para Lisboa, é para o país. Quando nós falamos nos 1.200 milhões de euros para 1.000 empresas nacionais, nós estamos a falar de resultados concretos para 1.000 empresas do país. Nós temos que olhar desta forma. O que não quer dizer que seja aceitável termos uma companhia aérea que olhe para a região Norte e para o Porto de Sá Carneiro como uma coisa de segunda, sem interesse. Isso não faz sentido nenhum. E se nós entendemos que há interesse estratégico na TAP, um desses interesses é a promoção da coesão do nosso território e do nosso país, que envolve Porto, envolve as regiões autónomas, envolve o Algarve. Quer dizer. Este é um negócio muito específico, não é para qualquer tipo de líder ou para qualquer tipo de gestor. O senhor falou de quase que vai ter que ser feita uma seleção quase a nível internacional daqueles que serão os melhores gestores para a TAP de futuro. Pergunto-lhe se já tem alguma ideia e se admite que isso também não será barato. Não, o mais caro é nós termos gestores sem competências para gerir aquela empresa. E, portanto, se nós quisermos gestores qualificados com experiência, nós temos que ir ao mercado, porque é onde eles estão, a trabalhar num setor muito global e específico, e nós temos que estar disponíveis para pagar aquilo que custa um gestor qualificado. Quando eu digo internacional, porque infelizmente neste mercado nós temos mesmo que procurar no globo, não quer dizer que nós não tenhamos gente altamente capaz no nosso país, mas não podemos ficar restringidos a Portugal. Essa seleção nós queremos que seja feita por uma empresa especializada nesse tipo de trabalho. E essa é uma nota também muito importante para nós, porque isso nos permitirá também tentar ganhar alguma credibilidade junto dos portugueses, confiança na relação que o Estado vai ter com a própria empresa, com a TAP. Nós não vamos nomear comissários políticos para a gestão da TAP, nós precisamos de gente altamente qualificada e nós precisamos de seguir os procedimentos que normalmente as grandes empresas privadas também seguem. Mas tem em vista já algum tipo de perfil? Já está monitorizado? Parece que estamos a falhar olheiros de treinadores, não é? Não, mas é assim, sabe que é assim que as grandes empresas fazem. O acionista privado de grandes empresas é assim que faz. Não conhece contrata uma empresa que vai fazer esse trabalho. Mas terá que ser relativamente rápido, certo? Vai haver algum gestor de transição Vamos ter que ter uma solução de transição até termos uma solução definitiva. Quem é? Não é por falta de respeito, é porque estamos a fazer esse trabalho, temos ideias, os próprios ainda não sabem que nós estamos a pensar sobre elas
e por isso esse trabalho ainda tem de ser feito. Uma última pergunta. O preço de David Neeleman, da sua saída, acabou por ser 55 milhões, não é? Pergunto-lhe, não era esse o preço que queria pagar, certo? A negociação foi dura. Nós, se pudesse pagar zero, pagava zero. Sim, não é? naturalmente. Não quero ir por aí, não é? Porque quando estou a fazer... Não, mas podíamos, não é? Mas eu levo muito a sério o trabalho que faço em representação do país e dos portugueses e, portanto, sabia bem o que é que estava ali a fazer. Eu e as finanças, que não é um trabalho só meu, e, portanto, o governo como um todo. Nós tentámos encontrar uma solução acordada que não nos empurrasse para a nacionalização, que evitasse litigância futura, litígios, e por isso nós conseguimos chegar a um valor que nos permitiu comprar direitos de voto, direitos económicos e os direitos de saída, o risco de poderem ser cobradas a tais prestações acessórias. Eu acho que foi uma solução boa que nos permite ter paz e agora concentrarmos na TAP. E depois, há aqui uma parte da história que me permita-me, porque nós nestes momentos também temos que fazer justiça. O Estado fica com 72,5%, mas há um cidadão português que fica com 22,5% da empresa. E que em nenhum momento, desde a primeira hora, e por isso é que há aqui uma distinção, porque nós fizemos um negócio que implicou, um acordo que implica a saída de Neeleman, mas a permanência de Humberto Pedrosa. E isto é muito importante. Que é quase o tampão da nacionalização, não é? Mas porquê que há esta diferença? É que Humberto Pedrosa, que era sócio, que é ainda sócio de David Neeleman na Atlantic Gateway, desde a primeira hora quis aceitar as condições que o Estado estava a impor. Eu sei que mesmo os partidos com quem eu trabalhei à minha esquerda podem não gostar daquilo que eu vou dizer, mas é o que é. É um empresário patriota, na medida em que podia ter entrado num processo de exigência ao próprio Estado, como fez o seu sócio. Nós estamos aqui a falar de 55 milhões de euros para David Neeleman. Nós não podemos esquecer em nenhum momento que há um empresário português que tinha a mesma participação e que não pediu nada em troca para se manter na empresa e, ao mesmo tempo, que aceita as condições que o seu sócio dentro da Atlantic Gateway não aceitou. E por isso há momentos em que nós também temos que fazer homenagem a quem teve um comportamento que nós normalmente não esperamos, porque Humberto Pedrosa, neste processo, não ganhou nada, mas vai ter um papel importante na TAP. E nós queremos que tenha um papel importante no futuro da TAP, até porque isso tem também valor na nossa própria relação com a Comissão Europeia. Nós temos uma empresa onde o Estado tem 72,5%, onde os trabalhadores têm 5% e onde o empresário português, que teve sempre um papel de grande cooperação com o Governo, mantém uma posição de relevância na empresa e, portanto, um papel importante no futuro da empresa. Felizmente, para Portugal, temos empresários assim. E no futuro médio poderá estar vendedor de mais parte da TAP, voltar a vender a privados? Aquilo que já disse sobre isso, o mercado da aviação é um mercado altamente desafiante, é muito difícil, e se nós temos gosto pela TAP e achamos que ela é importante para o país, é muito difícil a TAP sobreviver neste mundo global da aviação sozinha. Nós não devemos fechar essa porta. Agora, a verdade também é que, neste momento, todas as companhias aéreas estão muito concentradas nos seus próprios problemas. Ninguém está a olhar para o lado. Quando nós pensamos na Lufthansa, por exemplo, a Lufthansa está impedida de voltar a pensar em ter mais 10% numa companhia enquanto não devolver todo o auxílio de Estado que recebeu. E, por isso, neste momento, tentemos concentrar-nos numa equipa de alta competência para gerir a TAP nos próximos anos. Tentar estancar falências, que é um pouco o que está a acontecer. Se me permite o abuso, eu não queria tomar tempo, tenho muitas coisas muito importantes para dizer, mas foi sendo criada... Nós somos muito exigentes com os políticos, e bem, e temos que ser, mas nós temos que ser exigentes com todos, com jornalistas, com comentadores. E nós vamos ouvindo as coisas menos informadas. Da mesma forma que um político tem a obrigação de fazer bem o seu trabalho, os comentadores também. E deixe-me dizer que cada político tem o seu estilo, eu tenho o meu, e tenho muito orgulho na forma como faço, é a forma que eu tenho, que eu entendo que deve ser o exercício. Sou genuíno, digo aquilo que penso e não escondo. E isso nem sempre é bem interpretado. Agora, o que era importante que todos percebêssemos é que a Comissão Europeia, quando declara que a TAP é uma empresa em dificuldades, não é porque um ministro disse ou deixou de dizer, aliás, a verdade. É porque faz uma avaliação através de indicadores objetivos que constam da legislação comunitária. A TAP, infelizmente, o grupo TAP, infelizmente, não é uma invenção do Ministro das Infraestruturas, tinha capitais próprios negativos de 580 milhões de euros a 31 de dezembro de 2019 e tinha tido 2 exercícios seguidos de prejuízos a rondar os 100 milhões em cada ano, como disse. Em nenhum canto do mundo
Em nenhum canto do universo uma empresa assim não é uma empresa em dificuldades. Claro que é. E queria que deixasse claro, porque todos os comentadores têm a obrigação de estudar antes de dizer muitas das coisas que dizem. Não é só os políticos. Esperemos pelos comentários dos comentadores desta noite a esta sua entrevista. Ministro Pedro Nuno Santos, obrigado. agradeço a sua presença Obrigado, neste Jornal da Noite.